Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, que havia falecido e a quem Jesus ressuscitou dentre os mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Versículo de número 9. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem havia ressuscitado dentre os mortos. E os principais sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Apenas esse texto, essa leitura, para termos por base a nossa fala nessa noite. Não há distinção entre Jesus manifestar o seu amor por alguém. Jesus sempre amou todos, e isso ficou sempre muito claro nas suas ações registradas no Novo Testamento. Não há acepção de pessoas no que concerne a Jesus amar e expressar esse amor com o intuito de salvar a vida do homem. Não há acepção. Deus amou todos, isso o próprio João disse, que ele amou todos. Todos foram amados, mesmo ainda sendo todos pecadores. Porém, em suas relações sociais, Jesus, assim como qualquer um de nós, criou vínculos com algumas pessoas, e esses vínculos estavam relacionados a uma vida de proximidade e a amizade. Por exemplo, você congrega nesta bela igreja, vê os irmãos todos os cultos, mas obviamente que com alguns irmãos você tem mais proximidade do que com outros. Obviamente que o ideal seríamos todos nutrir essa proximidade, mas isso é natural. Você nutrir proximidade com algumas pessoas que se tornam mais próximas, é o nosso ciclo de amizade mais próximo. Jesus, em suas relações, criou esses vínculos, e ele passou a alimentar esses vínculos com algumas famílias, de proximidade, de amizade, de cumplicidade. Jesus é um exemplo de que é possível mantermos um relacionamento com amizades duradouras, saudáveis e verdadeiras. Há quem diga: eu não confio em ninguém, não confio no homem, e até citam aquele texto: maldito homem que confia em outro homem. Mas é possível ter amigos verdadeiros. Salomão escreveu em Provérbios capítulo 17, versículo 17, que em todo tempo se ama um amigo, e na angústia nasce um irmão. Esse processo de vínculo de alma que Davi teve com Jonatas, da alma de um amar o outro, ela nasce em uma boa amizade que, apertada por dias difíceis, cria-se um vínculo de alma, a qual Salomão chamou de nasce sim, irmão. Ter amigos é muito bom, e a melhor forma de ter um amigo é sendo um amigo. Algumas pessoas possuem dificuldades em ter amigos, mas quando elas percebem, talvez são elas que possuem um grau de dificuldade em manter bons relacionamentos. Ter amigos é muito bom. Ter amigos é muito melhor do que ter dinheiro. Ter amigos, disse um certo filósofo, a amizade divide as nossas dores e duplica as nossas alegrias. Ter amigo faz muito bem. Ter amigo faz com que em tempos de crise você divida as suas angústias. E ter amigos, acima de tudo,
são pessoas que oram por você, apresentam você em oração. Talvez algumas pessoas não expressem o quanto lhe ama por palavras, mas essas pessoas expressam isso quando dobram seus joelhos e oram pela sua vida. Então entenda uma coisa nesta noite: ter amigos é muito bom. Alimente a amizade que você tem, construa novas amizades e valorize aquelas que você já tem ao longo dos anos. Ter amigos é um presente de Deus. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Jesus cria esses vínculos de bons relacionamentos, e no seu vínculo ou no seu ciclo de relações sociais, ele é fiel, ele é leal aos seus amigos. E dentre os seus amigos, dentre as famílias que compunham o ciclo social de Jesus, estavam lá a família de Lázaro, composta por Marta, Maria e Lázaro. Não há menção nos textos sobre os seus pais. Alguns historiadores mencionam que os pais de Lázaro, Marta e Maria, nesse período, dobre a sua atenção, olhe para mim por favor, eles já haviam falecido. Todas as vezes que um pai de família, nessa cultura, ele morria, a responsabilidade era transferida para o filho homem, até porque as mulheres não poderiam exercer o seu papel de trabalho na sociedade. Elas eram sustentadas por seus esposos, elas eram sustentadas por seus pais. E quando o pai de família ele falecia naturalmente, havia uma transferência de responsabilidades do pai para o filho homem. Então, quando os pais de Lázaro, Marta e Maria falecem, perdem a vida, naturalmente essa responsabilidade passa para as mãos de Lázaro, que seria o responsável por cuidar de suas irmãs, seria o responsável por sustentá-las, por direcioná-las, por protegê-las, por guiá-las para um tempo de prosperidade. Ele seria a representatividade do sacerdócio dentro da sua casa. Jesus cria um vínculo com essa família. Jesus cria um vínculo de profunda amizade e profundo sentimento por essa família. É uma amizade porque essa família residia em uma cidade por nome Betânia. E Betânia ficava aproximadamente de 3 a 5 quilômetros de Jerusalém. Jesus aponta que é preciso, é necessário termos alguns lugares de refúgio. Se você ler, em alguns momentos, ele se retira para respirar, para dar um tempo na sua vocação que era intensa. Jesus nos mostra que é preciso e é possível encontrar pessoas que nos façam bem. Em alguns momentos você vai encontrar Jesus no ápice do seu ministério, no cansaço do seu ministério, nos dias difíceis, saindo para alguns lugares, para algumas casas, para algumas pessoas, porque essas pessoas lhes faziam bem. Não é assim que nós fazemos quando às vezes o cansaço bate, as crises apertam, os dias difíceis batem a nossa porta, e nós logo lembramos daquela pessoa que é importante na nossa vida, de uma pessoa que tem sempre uma palavra que te motiva, que te coloca de pé, que te orienta. Todos nós temos um mentor ou alguém que nos ajuda em tempos difíceis. Está aqui a irmã Zete, em tempos muito difíceis da minha vida, eu mandava uma mensagem, ore por mim, e ela sempre mandava uma mensagem com uma palavra encorajadora. Sabe o que é isso? Em tempos de crise, é preciso que você tenha bons amigos, é preciso que você tenha boas pessoas ao seu lado, é preciso que você tenha pessoas com maturidade suficiente para te orientarem, porque uma palavra, um abraço, elas podem nos colocar para cima e nós nos levantarmos e irmos de encontro ao propósito estabelecido por Deus para que nós vivamos. Às vezes será você que vai correr atrás de uma resposta ou de um ombro amigo, mas só terá vezes que você será esse ombro amigo. Às vezes será você que vai correr atrás de alguém para te ajudar, só que muitas das vezes o seu telefone vai tocar, alguém vai bater na sua porta e vai ser preciso que você seja a resposta de Deus para a crise de alguém.
Eu estou pregando para alguém aqui nesta noite. Eu não sei se você está em busca disso, ou se você vai ser a resposta de oração de alguém. Mas uma coisa eu sei, é que Deus nos chamou nesse ambiente para nos preparar para algo muito maior. Deus tem coisas muito maiores para as nossas vidas, e Ele está à procura de pessoas com quem Ele pode contar. Deus pode contar com você nesta noite, onde tem alguém, um voluntário. Levante uma das suas mãos para o glorificar. Essa família reside em Betânia, 3 a 5 quilômetros de Jerusalém. E Jesus visita essa cidade e a casa dessa família, inicialmente por 2 vezes. Redobre a sua atenção. A primeira está registrada em Lucas, no capítulo 10, no versículo 38 a 42. E essa primeira visita de Jesus, ela tem no seu bojo um ambiente cercado de muita alegria. Porque é o episódio onde Jesus entra nessa casa e ele vai simplesmente ensinar essa família. O texto nos mostra que lá estavam Marta e Maria. Marta se ocupa com as coisas e os afazeres domésticos, e Maria senta-se aos pés de Jesus e vai aprender com Jesus. Olha que coisa interessante, Jesus vai à casa deles e ensina a palavra de Deus para eles. Jesus faz uma escola dominical na casa de Marta e Maria. Só que ali nós temos a representatividade das 2 mulheres que ganharam notoriedade neste texto, e nós temos aqui a mesma casa, o mesmo Jesus, o mesmo Senhor, e 2 atitudes completamente diferentes. Jesus entra na sala da casa de Marta e Maria e quebra um grande paradigma. Qual é, pastor Alain? É que nessa cultura, os únicos que podiam se assentar para aprender a palavra com os mestres da época eram os homens. As mulheres não tinham essa oportunidade de aprenderem a palavra de Deus. Somente os homens podiam se assentar e aprender a palavra de Deus. Agora Jesus é aquele que vai à casa de Marta e Maria para ensinar ele mesmo a palavra de Deus. Aqui está caindo por terra um grande paradigma estabelecido na cultura judaica. Nessa cultura, os mestres eram conhecidos como rabinos. E nesses dias de Jesus existiam 2 muito famosos. O primeiro era Hilel, o segundo era Shammai. Ambos da mesma linhagem de Gamaliel, aquele que instruiu o apóstolo Paulo. A escola de Hilel era dura. A escola de Hilel não permitia equívocos. E a escola de Shammai era uma escola mais acessível. Porém, essas escolas aceitavam os meninos de 12 a 14 anos, faziam suas matrículas, e após passarem por um grande filtro para saber se eram perfeitos no seu corpo, tinham um intelecto avançado, eram matriculados nessa escola para aprenderem a palavra de Deus. Essas escolas, os meninos eram matriculados e aguardavam longas esperas até serem chamados. Só que um dia aparece nas praias do mar da Galileia um mestre diferente, um rabino diferente, que não eram as pessoas que vinham até ele para estudar com ele, era ele que ia atrás dessas pessoas. Esse mestre era diferente, porque assim como Hilel e Shammai esperavam encontrar corpos físicos bem-sucedidos, uma mente brilhante, esse mestre que surge do mar da Galileia vai nos becos, vai nos valados, vai atrás de pessoas com deficiências, vai atrás das pessoas que eram desprezadas pela sociedade. Na escola de Hilel e Shammai, jamais o filho de uma prostituta poderia se assentar para aprender, jamais um enfermo poderia se assentar para aprender. Mas esse mestre diferente, ele sai por becos, por ruas, e aí um certo dia ele se coloca de pé e diz assim: olha, vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Esse mestre tem algo diferente, sabe o que ele faz? Ele vai sentar com pecadores, ele vai se assentar com pecadoras, ele vai conversar com pessoas desprezadas pela sociedade.
Ele vai atender a necessidade dos mais vil pecadores. Sabe o que isso apresenta? Que se fosse hoje, nas escolas de Hilel e Shammai, talvez eu e você não teríamos acesso. Mas ainda bem que Jesus veio e colocou por terra todos os paradigmas da nossa vida, todas as nossas deficiências, todas as nossas crises, todos os nossos defeitos. Ele não olhou para isso, sabe por quê? Porque o sangue vertido na cruz do Calvário, o sangue derramado por Ele, nos purificou de todo pecado. Hoje o nosso nome está escrito no livro da vida. Nós temos acesso a adorar o nome de Jesus, inclusive as mulheres que estão aqui nesta noite. Nos dias de Jesus, uma mulher não poderia se assentar para aprender, mas ele vai na casa de Marta e Maria, ele mesmo se assenta junto com elas e ensina a palavra de Deus. Sabe o que eu aprendo com isso? É que com Jesus não há distinção entre cor, entre raça, entre rico, entre pobre, entre branco, entre negro. Sabe o que acontece? Todos em Cristo somos um, formamos a igreja de Jesus, fazemos parte do corpo de Cristo, onde o cabeça é Ele. E segundo o escritor aos Hebreus, nós temos liberdade para entrar na sua presença, para adorá-lo na beleza da sua santidade. Onde tem uma mão levantada para adorar o nome do Cordeiro de Deus? Ele se assenta para ensinar Marta e Maria, só que Marta está ocupada com as coisas da casa, e Maria se assenta e aprende. A primeira visita que Jesus faz a essa casa, ela tem um objetivo de instrução, de orientação. É um ambiente alegre, porque não tem problema inicialmente. Só que a segunda visita de Jesus, está registrada no Evangelho de João capítulo 11, ela é totalmente contrária à primeira visita, porque a primeira Jesus vai ensinar, o ambiente é pacífico, é tranquilo, não tem alvoroço. Só que na segunda visita o ambiente não é tão bom assim. Por quê? Porque é o ambiente que registra a morte de Lázaro, do irmão de Marta e Maria. É um ambiente marcado agora por dor, por luto e por tristeza. E eu gosto disso porque no primeiro ambiente ele é marcado por paz, por tranquilidade. Jesus estava lá. E o segundo ambiente é marcado por dor, por crises, por lágrimas, e Jesus também estava lá. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero te dizer é que nos momentos da sua vida em que tudo está bem, em que o seu celeiro está cheio, em que há paz no seu lar, Jesus está lá. Mas também quando as crises batem, quando as dores chegam, quando os dias maus se aproximam, acalme o seu coração, porque também Ele estará lá. Ele está na nossa vida nos dias, quando os dias são bons, mas também Ele está presente quando a dor chega, quando o luto bate a porta, quando as coisas não dão certo. Ele está dizendo para você: eu também estou lá junto com você. Levante a sua mão para o céu, sabe por quê? Porque nos dias bons, mas também nos dias maus, Jesus está presente no meio da sua casa, da sua família, para ser o bálsamo. Ele estava lá. E agora Jesus é chamado num ambiente em que Lázaro, seu amigo, morre. Se você ler o capítulo 11, no versículo 1, estava enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria, de sua irmã Marta. E o versículo 5 diz: ora, Jesus amava a Marta, a sua irmã e a Lázaro. Jesus os amava. O sentimento construído através de uma amizade verdadeira. E agora ele chega em um ambiente marcado por luto, por desespero. E quando nós vamos ver isso, nós vamos perceber que quando Jesus vai, após 4 dias, a narrativa está no capítulo 11, Jesus então foi até Betânia. Ele viaja de Jerusalém a Betânia. E a Bíblia diz que quando ele está para entrar em Betânia, o versículo 20 diz assim: ouvindo pois Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Esse texto ele é muito interessante, porque no primeiro encontro onde Jesus vai à casa desses irmãos em Betânia, quando ele se assenta para ensinar, quem é que se assenta aos pés de Jesus? Marta ou Maria? Vamos lá, meus irmãos. Quem é que se assenta para aprender? Maria.
Então, na nossa ótica natural, quando a crise chegou e os dias difíceis bateram a porta, e Jesus entra pela aldeia, quem é que naturalmente deveria ir ao encontro de Jesus? Maria. Só que o texto, Ronaldo, nos mostra que não é Maria que vai. Maria trava. Esse texto no original, a Bíblia Reina Valera, uma Bíblia de estudo espanhola, disse nesse texto que quando Maria ficou assentada em casa, o termo no original quer dizer, ela travou, ela não teve reação. Porque os dias difíceis, os dias de crise, eles revelam de fato quem existe dentro de nós. Os dias bons, eles são tranquilos, você pode ter destaque, você pode ter equilíbrio, você pode ter uma natureza tranquila nos dias bons, mas são as crises que de fato revelam de fato quem você é. E Maria, quando Lázaro morre, ela não tem reação, ela trava, ela não consegue se mover, ela não tem reação positiva, e é respeitável isso. Só que quando Jesus entra na aldeia de Betânia e as irmãs ouvem, Marta se coloca de pé, aquela mesma criticada por Jesus lá no capítulo de número 10 de Lucas, que estava nos afazeres da casa. Quando ela ouve que Jesus entra na aldeia, ela se levanta, mesmo talvez sem forças, e ela vai ao encontro de Jesus. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer para você que as crises de fato revelam o potencial que existe dentro de cada um de nós. Talvez até hoje você foi olhado de uma forma desconfiada por sua família, pelas pessoas que te cercam, mas Deus é quem prepara as oportunidades. Deus é quem às vezes prepara e permite que a crise chegue, para que você descubra até você mesmo o tanto de potencial que existe dentro de você. Quando Jesus entra na aldeia, Marta se levanta e vai ao encontro, para surpresa de todos. Eu vim aqui dizer para você que está me ouvindo, que chegou aqui, que pensa que não é ninguém, pensa que não tem forças, pensa que não vai a lugar algum. Deus vai preparar um cenário que você não vai entender, para revelar de fato o potencial que existe dentro de cada um de nós. Oh, glória a Deus, você vai ser a boa notícia ainda no meio da sua família, no meio da sua igreja, no meio desta sociedade. As pessoas olham para Marta, Marta está ocupada, mas daqui a pouco ela está correndo ao encontro de Jesus, na expectativa de se encontrar com o Mestre, e isso revelará de fato quem ela era. Isso revela quem Marta é. E ela vai ao encontro de Jesus, tem um diálogo com Jesus, ela conversa com Jesus na entrada de Betânia. Se o senhor estivesse aqui, meu irmão, não teria medo. Agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Jesus disse: teu irmão há de ressuscitar. Ela conversa com Jesus. Perceba que o diálogo dela parece que era ela que tinha aprendido com Jesus, porque ela está falando de promessas, ela está falando de acesso de Jesus a Deus, ela está falando de acessos que só Jesus teria e Deus poderia fazer por intermédio de Jesus. Eu aprendo algo muito importante aqui. Nós não devemos desprezar as pessoas, porque às vezes elas agem de forma silenciosa. Ninguém conhece a comunhão que o outro tem com Deus. Não se julga um livro pela capa, não se julga uma pessoa pelas suas aparências. Quando você olha para mim aqui, talvez pregando, isso aqui se revela simplesmente, no máximo 10% do ministério que Deus me deu, mas a minha vida cristã, ela acontece lá fora, quando eu me relaciono com a minha esposa, com a minha filha, como eu trato as pessoas, como eu respeito o meu próximo, como eu amo a minha família, como eu amo as pessoas que estão lá fora. Às vezes nós temos o hábito de olhar para alguém e julgar, de fazer um pré-julgamento dessa pessoa. Esse aí não dá nada, esse aí não vai chegar a lugar algum. Mas na conversa que Marta tem com Maria, revela o tanto de intimidade que ela tinha com Jesus. Marta travou nos tempos difíceis, Maria travou nos tempos difíceis, mas Marta revela que mesmo ela muito ocupada, ela tinha uma intimidade para conversar com Jesus. Oh glória a Deus, oh glória a Deus. No meio da igreja existem aquelas que são Martas, existem, mas existem aquelas impetuosas que são representadas na vida de Marta, que nos dias difíceis se colocam de pé, são surpresas para muita gente e têm acesso à pessoa bendita de Jesus. Quando nós olhamos para isso, nós vamos perceber que Marta também tem em sua veia, em uma de suas virtudes, um espírito evangelístico.
evangelístico que todo pregador deve ter, que toda igreja deveria ter. Olha só no versículo 27 do capítulo 11, disse-lhe ela: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo. Marta revela o tanto que ela acreditava que Jesus era o Salvador. Sabe o que nós precisamos aprender e entender? Que estar na igreja não revela tudo que nós podemos ser. Existem pessoas dentro da igreja, mas não acreditam que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Senhor. Muitas pessoas têm Jesus na vida como seu Salvador, mas não querem tê-lo como Senhor. Ter Jesus como Salvador é muito fácil, de fato ele morreu por todos, mas é preciso ter Jesus como Salvador e como Senhor, porque se Ele é seu Senhor, você o ama e você o obedece. Muitas pessoas querem Jesus como Salvador, mas Ele continua sendo Salvador e Senhor também desta igreja, da sua vida e da sua família. Ela disse: eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia vindo ao mundo. Olha o versículo de número 28. E dito isto, partiu, chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está aqui e te chama. Esta é uma revelação da vida do cristão, que deve encontrar pessoas e dizê-las que o mestre Jesus ainda opera no meio desta igreja, e que Ele ainda te chama para viver experiências profundas com Ele. As palavras de Marta revelam as nossas ações, que nós estamos deixando ao longo do tempo ficar para trás. Ele ainda espera e tem expectativas da sua igreja, que você tenha coragem de chegar em alguém, de se aproximar de alguém e dizê-las: Jesus ainda opera no meio da minha igreja, e Ele ainda te chama pelo seu nome, para viver um tempo de paz, de refrigério, de vida cristã, para a glória do nome de Jesus. Há quanto tempo você não ganha uma alma? Há quanto tempo você não evangeliza alguém? Há quanto tempo você não conhece, não consegue falar de Jesus a alguém? Sabe o que é isso? É que às vezes Jesus, através de uma palavra como essa, descortina o estágio que nós estamos vivendo. Certa feita, Jesus se apresenta na beira da praia para os discípulos que estavam pescando. Em uma noite turva, de pouca visibilidade. Pode tocar esse teclado, me ajuda aí que eu já vou encerrar. Jesus olha para os discípulos e diz aí: ei, vocês têm alguma coisa de comer aí? E os discípulos não tinham pescado nada. E a pergunta de Jesus, ela descortina a realidade dos discípulos e muitas das nossas, porque eles não tinham nada para comer, nem para eles, quanto mais para oferecer a alguém. Sabe o que acontece? Nós jamais conseguiremos alimentar um faminto se nós não tivermos para nós. Como é que você vai ter para dar a alguém se você não tem nem para você? E é por isso que você precisa vir à igreja, abastecer a sua alma da palavra de Deus, abastecer a sua vida das coisas de Deus, se encher das coisas de Deus. Só assim você vai poder oferecer alguma coisa a alguém. Há quem diga que nós só conseguimos oferecer aquilo que nós temos. E aí lá no livro de Deuteronômio a Bíblia diz assim: você terá para você e também terá para oferecer a alguém. Quando nós olhamos para isso, Jesus descortina uma realidade: eles não têm para eles e não têm para oferecer nada a alguém. Só que há uma esperança para as nossas vidas. Certa feita Jesus disse: eu vos chamei e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Essa palavra de Jesus, comparando a vida de um cristão com uma vida frutífera. Lembra quando a gente era criança e você ia naqueles pomares de pé de laranja? Vou dar um exemplo aqui de pé de laranja ou pé de manga. E aí, um pé de laranja, quando ele está muito carregado, o que acontece com ele, pastor Heraldo? Quando ele está muito carregado, ele cai. E isso aqui é uma representatividade. Por quê? Porque isso aqui está até na Bíblia. Quando um faminto tinha fome, ele ia a um pé frutífero que o galho estava caído, e ele tinha acesso ao fruto. Então ele pegava desse fruto e matava a sua fome. Sabe o que acontece? Muitos cristãos até produzem frutos, mas são egoístas, são amantes de si mesmos, e o fruto está lá em cima, ele não consegue compartilhar nada com ninguém.
A vida dele, ele não consegue compartilhar nada com outras pessoas. Ele só sabe para ele só tem para ele não consegue oferecer. Mas eu vim aqui sendo um porta-voz de Deus para a sua vida nesta noite, que você vai produzir muitos frutos, e Deus, por sua graça, vai fazer com que esses ramos que estão lá em cima caiam, e quem tem fome se aproximará de você para saciar a sua fome. Deus preparará pecadores para se aproximar de você, na intenção de receber alguma coisa, e você vai se lembrar desta palavra nesta noite, onde Deus irá te abastecer nesta noite, para você ter para você, mas também vai ter para oferecer para aquele que tem fome. Oh, glória a Deus! Pastor, eu não tenho semente. Paulo escrevendo disse assim: aquele que tem a boa semente para abastecer as nossas mãos. Deixa eu te dizer uma coisa: continue oferecendo, continue semeando, porque quem renova o estoque e abastece a sua vida continua sendo Deus. Tudo que você tem, disse Tiago, vem de cima do Pai das luzes, vem de Deus. Tudo que você tem vem de Deus, do Pai das luzes, que não há mudança nem sombra de variação.